Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez aqui com o canal Raiz Cristã, e hoje eu quero trazer um tema que há muito tempo eu queria falar, que é quem irá reinar com Cristo, quem irá ressuscitar na primeira ressurreição. E para a gente começar esse vídeo, vamos ler aqui o capítulo 20 de Apocalipse. Nós vamos ler do verso 4 até o verso 6, sabendo que o verso 1 do capítulo 20 fala sobre o início do aprisionamento de Satanás e o início dos 1000 anos, e no verso 7 fala sobre o término desse período, tá bom? Então, o verso 4 diz: E vi tronos, e sobre eles se assentaram, sobre eles, e foi-lhe dado a esses que se assentaram poder de julgar. E também vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e nem receberam um sinal nas suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então percebam que os mesmos que não adoraram, reviveram, também são os que estão sendo falados aqui, que se assentaram sobre os tronos. Mas os outros mortos não reviveram, ou seja, não ressuscitaram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição, ou seja, a primeira ressurreição são daqueles que se assentam para julgar, que também são os que são degolados pelo testemunho de Jesus Cristo e não adoraram a imagem, e também irão ressuscitar e reinar com Cristo durante esses 1000 anos. E nós entendemos aqui que são cristãos, pessoas que creem e que não negaram a palavra de Deus, né? Você vai ver que os outros mortos, sem ser essa casta, a igreja, né, eles não ressuscitam até que se acabe os 1000 anos de reinado. E o verso 6 diz: Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem o poder da segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Então, alguns pontos que nós já vamos destacar aqui. Esses que revivem, ou seja, ressuscitam na primeira ressurreição e reinam com Cristo, também são sacerdotes, também julgam e também têm o testemunho de que não negaram a Cristo. E você vai perceber, irmãos, que essa autoridade, ela é falada da segunda morte na própria bênção de uma das igrejas do Apocalipse. Então veja que essa é uma promessa de não passar pela segunda morte daqueles que creem em Cristo. E no capítulo 2, nós vemos aqui no capítulo 2 de Apocalipse, vamos aqui no verso 26, que vai dizer o seguinte, está aqui: Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, Jesus falando, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e elas serão quebradas como vasos de oleiro, como também eu recebi de meu Pai. Então perceba que a igreja está recebendo uma bênção de autoridade sobre as nações para julgar e para reger. Também no verso 3, nós vamos ver aqui, deixe-me ver, no verso 21. Jesus vai dizer o seguinte: Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Então percebam que aqueles que têm autoridade de julgar vão receber por meio de Cristo, como Cristo recebeu do Pai. Então está falando da própria igreja que recebe essas bênçãos. Nós também temos em 2 Timóteo uma palavra bem interessante, que o próprio Paulo fala antes de se entregar para a morte. E ele diz, 2 Timóteo 2, verso 12: Se com Cristo sofrermos, também com Ele reinaremos, e se o negarmos, também Ele nos negará. Então percebam, irmãos, que aqueles que está sendo falado em Apocalipse 20, onde ressuscitam na primeira ressurreição e a segunda morte não tem poder sobre eles, são aqueles que sofreram por amor de Cristo, que são sacerdotes hoje e serão, e creem em Cristo, que vivem a palavra de Deus, ou seja, têm a fé em que Cristo pagou o preço dos seus pecados sobre eles e vivem um caminho de santidade. E indo ainda mais, só para finalizar, nós temos em Mateus 19, no verso 28, a seguinte questão. Cristo está falando ali para os 12 apóstolos, incluindo Judas, e ele diz o seguinte, Mateus 19,
verso 28. E Jesus disse-lhes: em verdade eu vos digo que, se vocês me seguistes, quando for na regeneração, ou seja, no novo nascimento, na ressurreição, o Filho do Homem se assentará no trono de sua glória. Também vocês se assentarão sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então aqui você vê o que? Um julgamento. E percebam que, quando nós voltamos para Apocalipse 20 e recapitulamos tudo isso que foi falado, todos esses versos que são bênçãos para a igreja e para os fundamentos da igreja, que são os apóstolos, nós entendemos que esses em que foram vistos tronos e que se assentaram sobre eles e que foram dados autoridade de julgar e que ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, que também são sacerdotes de Deus, são e apenas é a igreja. Nenhum crente que tem o sangue de Cristo sobre ele ficará sem ressuscitar na primeira ressurreição. A primeira ressurreição, ela é exclusiva para a igreja. Irmãos, essa ressurreição, ela não fala somente das pessoas que conhecem os mistérios de Deus. Ela fala sobre todo aquele que crê. E lembrem-se de uma coisa: o conhecimento, ele não salva. Da mesma forma que eu serei salvo, se eu perseverar até o fim, e eu possa ter todo o conhecimento espiritual que Deus possa manifestar a um homem, mas eu não tiver amor, de nada isso vale. Mas se uma irmã que talvez não saiba nem escrever, nem ler bem, mas ela conhece a palavra de Deus, digo, com o seu ouvido e com o seu coração crê, e com sua boca ela confessa, essa irmã, ela vai ressuscitar e reinar comigo da mesma forma, em Cristo. Então entendam que muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, expelimos demônios em seu nome, curamos, fizemos prodígios. O que é que Cristo vai dizer? Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, eu vos não conheço. Então lembrem-se disso. A primeira ressurreição é para a igreja, e ela vem sobre perseverança na palavra de Deus e sobre fé genuína e exercer o amor fraternal que Cristo nos ensinou. E ela não demanda de conhecimento ou quanto você conhece. Então, meus irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e Deus abençoe todos vocês. Amém.